Olá, começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. A relação entre Estado e religião é histórica e desde sempre polêmica. As duas potências possuem força universal e papel importantíssimo na condução da história da humanidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo José de Magalhães. Seja bem-vindo, José. Muito obrigado, Flávio. Agradeço pelo convite. É uma alegria ter você aqui. Acompanhe as notícias do Religare pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. No nosso site você acessa os vídeos das entrevistas e fica sabendo sobre o que acontece no programa. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare, Conhecimento e Religião e deixe os seus comentários para a nossa equipe. Para conversar sobre esse tema e para começar a nossa conversa, eu gostaria de esclarecer sobre esses termos. Como é que você entende o termo Estado, como é que você entende o termo religião? Entre tantas possibilidades de conceituar esses dois termos, qual que é a sua posição? Flávio, a gente tem 2.500 anos de história de conceituação para a gente poder trabalhar, né? Mas para facilitar no âmbito do meu trabalho, eu divido o conceito de Estado em categorias diferenciadas, né? Categorias essenciais e categorias existenciais. Nós geralmente trabalhamos no conceito de Estado com categorias existenciais, ou seja, monopólio de uso da força, povo, território, soberania, ou seja, tudo aquilo que dá corporificação para o Estado. Mas no caso de um trabalho filosófico e substancial, eu preferi um outro tipo de conceito, uma questão mais essencial. Eu uso o termo Estado como morada ou residência de um povo. A ideia que o próprio povo tem de que ele pertence a um determinado, que ele pertence a si mesmo, né? Então, a partir desse conceito de morada e residência de um povo é que eu trabalho a questão da relação Estado-religião. Sim, e o termo religião, como que você o compreende? O termo religião, a gente pode também ter duas dimensões. A gente tem a dimensão desse, que até é o verbo religare, né? Que é o próprio indivíduo vai fazer essa religação com o divino, mas no caso do meu trabalho, eu tento estabelecer com a dimensão institucional da religião, ou seja, a consciência crente ou a consciência que tem na religião a sua visão de mundo, ela precisa se expressar e ela projeta essa consciência em algo para além dela e junto com outras consciências. Então essa dimensão de projeção da consciência, que é a dimensão institucional, que são as assembleias ou as eclésias ou as igrejas, é a dimensão que eu trabalho na relação Estado e religião. De onde que partiu o seu interesse por essa relação? O meu interesse partiu porque eu adoro a questão religiosa, né? Eu mesmo tenho uma experiência, digamos, plural nesse campo da religião. Eu sempre frequentei bastantes denominações religiosas separadamente e o tema me empolga, né? E o interesse saiu daí. E aí, quando eu encontrei meu orientador, ele falou assim, você tem essa vertente, essa veia religiosa muito forte em você. Eu acho que você precisa pesquisar isso. E aí eu adorei essa abertura para eu poder pesquisar, fazer um contributo histórico à filosofia do Estado a partir da relação Estado e religião. Sim. Como é que nós poderíamos, por exemplo, identificar, né, numa brevíssima história da relação entre Estado e religião, né, um momento em que há algum tipo de fusão, né, de papéis entre o poder estatal, público e o poder religioso? Eu estabeleço duas grandes fundações na história do Ocidente. Meu trabalho ele foca no Ocidente. A fundação greco-romana e a fundação cristã. Na fundação greco-romana, no paganismo greco-romano, nós temos um Estado que a todo momento precisa prestar contas com a religião. Para a gente só lembrar que qualquer declaração de guerra era preciso ter a autorização dos sacerdotes nos seus rituais. Então aquele é um momento de uma fusão, mas uma fusão diferenciada, em que até mesmo o nascimento da filosofia, o movimento sofístico, a democracia e o republicanismo, no caso de Roma, faziam com que eles tivessem papéis e funções
ao mesmo tempo diferentes, mas interligados, intimamente ligados, né? Não é possível pensar numa polis grega sem o panteão de deuses gregos. Não é possível pensar no Império Romano sem o panteão de deuses romanos também. Como depois, nesse processo, nós tivemos aí o encampamento da religião cristã pelo Império Romano, em que a religião cristã deu um novo patamar para isso, porque a religião cristã trouxe uma substância ética para o Estado que não existia anteriormente. Como que é essa diferença? Essa diferença é porque os compromissos éticos da religião cristã, elas têm muito mais a ver com o que nós fazemos na dimensão social e qual o impacto que isso vai ter na nossa vida futura, ou seja, após a morte, do que na religião greco-romana, porque lá era muito mais contratual. Contratual no sentido, preciso de ganhar a guerra, vou aqui fazer um sacrifício para ganhar essa guerra. Por favor, Deus Marte ou Ares nos ajude. Na religião cristã, esse compromisso se dá num sentido muito mais interior, né? No sentido de pertencimento ou seja, de identidade do sujeito e de identidade de um povo para a sua salvação. Aí estariam, então, as duas fundações. Isso, as duas fundações. Até porque a fundação greco-romana é que traz também essa questão da razão epistêmica muito forte, né? E a segunda fundação, ela já assume essa razão epistêmica muito forte junto com esse sentimento religioso nascente. Quando e por que motivos Estado e religião se separam? Depois de uma longa história de mais de 1000 anos, né, em que esse vertente social ou institucional da religião cometeu vários erros, nós tivemos movimentos que partiram, inclusive, desde a Idade Média. Se nós formos lembrar da disputa pelos bispados, né? Sim, ou o imperador sim. nomear os bispos, ou o papa nomear os bispos, desde o ano 1000, por volta do ano 1000. Essa disputa acontecia desde sempre. Uma confusão de papéis. Uma confusão de papéis, exatamente. E o pensamento secular ou filosófico, estrito sensu, começou a reivindicar desde o Dante, e aí a gente passa pelo Piccolo della Mirandola, pelo Guilherme de Ockham, por vários filósofos que vêm reivindicar um status, digamos, autônomo para o governo secular em contraste com o governo dessa religião. Inclusive, São Tomás de Aquino também já propunha isso, com funções diferenciadas, mas sem fazer uma separação, né? Na verdade, separação, nenhum desses propunham, mas, enfim, aí. Mas a partir clareza de papéis. Clareza de papéis. Mas a partir, eu acredito, do século XVI, 1500, um marco muito importante foi a Reforma Protestante, para acontecer essa separação, e também com o Renascimento e os movimentos iluministas a partir daí, o nascimento do contratualismo. Você tem um Locke que faz a Carta da Tolerância dizendo que religião precisa ficar no âmbito privado, né? Ou seja, sair da esfera pública para ir para o âmbito privado. Então, assim, eu acredito que um ressentimento com os erros da religião, ressentimento geral com os erros da religião, provocou uma espécie de negação posterior. Aí nós vemos a culminância disso numa Revolução Francesa, em que as igrejas eram depredadas ou substituídas pelo altar da razão. Nós tínhamos hinos à razão, hinos religiosos, tínhamos altares à razão dentro das igrejas, de algumas igrejas na Revolução Francesa. Então nós tivemos um excesso desse lado. Sim. Como é que você vê hoje o diálogo entre religião e Estado? O diálogo entre religião e Estado, se a gente for olhar ainda a história nós estamos ainda nesse brevíssima história. Se a gente olhar na história, na verdade a gente nunca parou de ter diálogo. Ainda que em processo de negação, nós sabemos, do ponto de vista filosófico, eu que sou um cara de origem hegeliana, mesmo na negação nós estamos em permanente diálogo com o que nós estamos negando. Mesmo nisso, então, o diálogo nunca cessou, né? Nunca apagou. Por quê? Porque nesse conceito também que nós temos de separação entre Estado e sociedade civil, que na minha opinião é um equívoco, porque Estado e sociedade civil estão a todo momento interligados,
esse diálogo acontece por vias institucionais e formais ou não. Exatamente porque a religião e a substância religiosa está no seio de determinado povo. E quando nós tentamos tamponar isso, ou seja, não fazer com que esse diálogo aconteça, em algum momento ele irá prevalecer. O Hegel, que é um filósofo que eu gosto muito, né, ele dizia que é preciso dar valor para as religiões, porque se as leis do Estado e as leis das religiões forem diferentes, o que toca mais fundo no coração das pessoas são as leis da religião. Então é pior para o Estado não fazer esse diálogo do que fazê-lo, né? Então o diálogo permanece, ainda com má vontade ou com boa vontade. Acontece porque a sociedade civil está nesse seio, nesse caldeirão religioso que nós temos e transmite isso, seja por forma de representantes, seja por forma de conteúdo, seja por forma de reivindicações às questões religiosas. Ótimo, nós vamos continuar no segundo bloco sobre esses temas, né, do diálogo entre o Estado e a religião. Eu estou conversando aqui com José de Magalhães sobre as relações entre Estado e religião. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.